Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo a professora da UMESP, a Universidade Metodista de São Paulo, Sandra Duarte. Ela atua lá no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Nós estamos numa série de programas que foram gravados durante o 28º Congresso Internacional da SOTER, que aconteceu em julho de 2015 na PUC Minas. Sandra, você estuda particularmente e mais recentemente a questão das mulheres que se declaram religiosas e atuam na política, né? Fale um pouquinho para nós sobre esse seu estudo. Pois nós temos visto nos estudos feministas em geral, nos estudos de gênero, uma importante ênfase na participação das mulheres na política, mas praticamente nada ou quase nada especificamente sobre a participação, sobre essa relação entre identidade religiosa e participação política, e muito particularmente sobre as mulheres evangélicas. E se nós verificarmos hoje, das 51 parlamentares que estão na atual legislatura, 10 se declaram evangélicas. Isso significa que 20% da bancada feminina é composta por mulheres que se declaram evangélicas. E isso não é uma informação de menor importância. Sim, não é inexpressivo, Não né? é inexpressivo, né? Sim. Se a gente considerar que, bom, quanto dessa identidade religiosa também interfere ou influencia de alguma forma na atuação dessas parlamentares e também até na própria ascensão dessas parlamentares ao lugar político que elas ocupam atualmente. Que relação existe entre a prática religiosa, né, e a vinculação política dessas mulheres? Pois algumas dessas parlamentares, eu gosto de dizer que a gente pode trabalhar com dois grupos aqui. Dessas 10 parlamentares, 2 foram reeleitas, mas as outras 8 são novas. Elas acabaram de ingressar no Congresso, né, como deputadas federais. Então isso tem a gente já se pergunta o que é que as levou até ali. E só que dessas 10 parlamentares, nós temos um bloco que eu chamo daquelas que se elegeram por conta do seu capital familiar. Elas carregam consigo o seu capital familiar, são filhas ou esposas de políticos já conhecidos. Claro que a eleição não se deu apenas por este aspecto, todas as questões particulares, as qualidades individuais dessas candidatas, mas o nome político ele é importante também, o nome dos seus companheiros enfim, Maridos, você falou que pais, né? Maridos e pais termina sendo importante, mas por outro lado a gente tem um outro bloco de mulheres que tiveram um apoio explícito de suas comunidades religiosas para ascenderem ao lugar que ocupam agora como deputadas federais. Então há uma importante influência de algumas dessas instituições religiosas sobre as candidaturas dessas mulheres no que se refere à sua eleição e também no que se refere à gestão pública, né? Esse é um aspecto. Por outro lado, a gente poderia falar um pouco mais da presença, da participação da religião no processo de ascensão das mulheres à política. Muitas dessas igrejas, elas são bastante impermeáveis à participação feminina dentro das suas próprias comunidades religiosas, mas terminaram sendo propulsoras da participação feminina na política. E isso é um dado importante. Há mulheres que vêm da situação de lugares mais periféricos, vêm da periferia e que ascenderam politicamente com o apoio da comunidade que a circundava e também com o apoio da instituição religiosa, né? Então nós temos, da parte das instituições religiosas, uma agência, de certa forma, uma agência que possibilita também a ascensão dessas mulheres à política. Não somente, mas também tem que ser considerado. Essas mulheres levam uma pauta dos direitos das mulheres para os seus mandatos? Essa questão foi a grande pergunta que eu me fiz. E aí eu procurei
tentar descobrir o que essas mulheres têm proposto. Nós estamos falando de um mandato, de uma legislatura que começou agora, não é? Então, nós estamos falando de um período ainda breve de tempo para dizer, olha, dá para concluir muito disso. Mas o que até agora eu levantei, o que está disponível como projetos de lei, indicações, requerimentos, nós temos das 10 deputadas, 3 que não apresentaram absolutamente nenhum projeto, nenhum requerimento, nenhuma indicação voltada para os direitos das mulheres. Temos mais 4 que apresentaram cada uma um projeto ou requerimento ou indicação, não é? E nós tivemos 3 que de fato se destacaram no que se refere à questão dos direitos das mulheres, que em um pequeno período de tempo já apresentaram importantes projetos, particularmente projetos relacionados ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Eu diria que esse é o elemento que mais se destaca dos projetos apresentados até agora, enfrentamento da violência contra as mulheres. Agora, o mais interessante dessas mulheres, Flávio, é que as 3 mulheres que apresentaram efetivamente projetos relacionados aos direitos das mulheres, ao enfrentamento da violência, são 3 mulheres negras, não é? São Que é um 3 outro elemento desse deputadas debate, negras. né? É claro, a questão étnico-racial também não é muito considerada. Das 51 deputadas federais eleitas para essa legislatura, 3 são negras. 3 são evangélicas. As 3 são evangélicas, não é? Então, 100% do contingente feminino negro que está na Câmara Federal é de mulheres evangélicas. Esse é um outro dado. Daí, novamente, a importância de se pensar em que medida também a religião tem contribuído efetivamente para levar à esfera pública, para ajudar nesse processo de ascensão à esfera pública, mulheres negras que, provavelmente, em outras condições, teriam mais dificuldade de ascender à esfera política. Então, essa é uma questão que ainda está para ser analisada com mais cuidado também. Sim. Agora, me chama a atenção, eu gostaria de voltar a esse ponto que você mesmo trouxe aqui, que essas mulheres evangélicas não fazem, as comunidades religiosas a que elas pertencem, não se caracterizam por oferecer um espaço de destaque, de liderança, eu acho que você disse, se eu não me falha a memória, de liderança para as mulheres. Esse elemento, né, do direito à mulher de participar da liderança religiosa nas suas comunidades versus, né, a representação política, como você tem visto? A gente poderia pensar em várias coisas. Primeiro, há uma certa autonomia das candidaturas dessas mulheres em relação às suas instituições religiosas. Uma liderança própria seria? Uma liderança própria, por vários motivos, mas também digamos, um certo pragmatismo das instituições religiosas e dos partidos políticos que precisam preencher uma cota de 30%, não preenchendo também perdem essa representatividade na Câmara, né? Então, isso também meio que força as fronteiras da religião para aquilo que é permitido e para aquilo que é interditado para as mulheres, assim como força as fronteiras da política para aquilo que é possível para homens e mulheres. Então, acho que aí a gente tem um certo tensionamento que a política de cotas provoca e que, a despeito de toda a polêmica da política de cotas, é o que tem possibilitado, forçado as fronteiras quase impermeáveis do mundo político para as mulheres. Então, acho que a gente tem que considerar isso. Mas também a importante ascensão das mulheres em outras áreas, não é? Então, as mulheres hoje são, no Brasil, elas têm um nível educacional mais alto do que os homens, né? Nós somos maioria em todos os níveis de ensino a partir do ensino médio, inclusive somos a maioria de bolsistas de mestrado e doutorado. A ascensão das mulheres no mundo do mercado de trabalho, apesar de tudo o que a gente sabe que envolve isso, diferenças salariais ainda gritantes e tudo mais, mas enfim, a presença pública das mulheres nas mais diversas áreas também tem forçado o redimensionamento das fronteiras
das fronteiras inventadas, não é, do privado e do público para a gente. Sim. Pode até parecer estranho ao final do programa, faltando um minuto para a gente concluir, pedir para você falar da importância dos estudos de gênero, né, nessa relação entre política e religião, para a gente concluir a nossa conversa aqui. Mas nós temos, acho que, meio minuto. Ok. Só para dizer, então, que toda a discussão que está sendo feita sobre diretrizes de gênero, Plano Nacional de Educação e tudo mais, em que as pessoas colocaram gênero como um tema a ser combatido, eu acho que o desafio que se coloca hoje, na verdade, é que gênero nos aponta para um caminho importante. Gênero nos ajuda a perceber que há desigualdades que precisam ser enfrentadas e o lugar das mulheres hoje e dos homens hoje na sociedade precisa ser repensado a partir desse referencial. Então, ao final de um programa como este, que é tão importante, eu deixo a mensagem que a gente retome essa discussão de gênero, repense um pouco isso e também comece a debater isso de forma mais madura, porque quando a gente debate sobre gênero, a gente não está debatendo sobre uma ideologia de gênero, mas nós estamos falando de desigualdades concretas, não é, que estão colocadas aí e que nos desafiam a enfrentá-las. É isso. Muito obrigado, professora Sandra. Até uma próxima ocasião. Eu que agradeço. Que chegue Obrigada, logo. Flávio. Obrigada. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.